Olá pessoal que me assiste aí, eu sou o professor Tiago Menta. Esse vídeo hoje é uma introdução aqui a algumas mudanças no curso de Sociologia dentro do sistema etapa de ensino, certo? Queria apresentar aos alunos, principalmente os meus alunos do primeiro ano. Esse é o material novo de Sociologia do sistema etapa de ensino, com o qual eu trabalho já há alguns anos. Houve uma alteração, né? Se vocês observarem, ó, esse é o material antigo e esse é o material novo, certo? Tem mudanças significativas. Por exemplo, na parte final da apostila, primeiro, é claro, tem toda uma série de textos teóricos que são a base do nosso conteúdo. E ao final da apostila, aí sim nós vamos ter, isso é uma mudança importante, nós vamos ter uma série de exercícios, ok? Já, vamos dizer assim, que funciona como verdadeiros simulados para a preparação de vocês aí para o Exame Nacional do Ensino Médio, para o Enem. Mesmo que você esteja no primeiro ano, mas é importante se familiarizar com esse tipo de material, com esse tipo de exercício e de proposta. Vocês já viram em vídeo antigo o que eu falei a respeito do que é a sociologia, né? Eu venho trabalhando com sociologia, não é só no colégio que eu estou trabalhando, nos colégios que eu estou trabalhando hoje, mas já trabalho com sociologia há mais de 10 anos, sendo historiador por formação, né? A sociologia, pessoal, ela é uma entre as várias daquilo que nós chamamos de ciências sociais. Existem várias ciências sociais. Uma ciência social, pessoal, é uma ciência voltada para a compreensão da dinâmica da sociedade e das suas estruturas. Ou seja, como funciona a sociedade e como ela se organiza. A família é uma estrutura social importante. O mundo do trabalho é outra. A crença das pessoas que se institucionaliza nas igrejas é outra. O mundo político, todas as questões relativas à autoridade e poder, porque toda sociedade precisa de uma organização política, ela precisa de um centro de comando, ela precisa definir regras de convivência, ela precisa definir leis. Então, tudo isso diz respeito à sociologia e às ciências sociais como um todo. A sociologia é uma entre várias das chamadas ciências sociais, como a economia, como o direito, a ciência política, a antropologia, a psicologia social, certo? Ou a geografia, a geopolítica, de certa maneira também é uma ciência social. Mas a sociologia tem o seu destaque central nessa proposta de ciência, de fazer ciência. E algo que eu já falei em aula, lá com o pessoal, galerinha do segundo ano do ensino médio. Aquele abraço. A sociologia foi criada no século XIX. A proposta de uma ciência voltada para observar o funcionamento da sociedade é uma proposta oitocentista, é uma proposta do século XIX. Quem propõe isso é um filósofo francês, chamado Auguste Comte. Ele propõe isso, mas ele propõe inspirado nas ciências exatas, nas ciências da natureza. Um cientista, como um físico,
vou pegar o exemplo do físico por uma razão. O próprio Comte chama, de certa maneira, a sociologia que ele está propondo de física social. Ou seja, é aquela ideia de que existem leis universais que estão por detrás da dinâmica de cada sociedade. Então a sociedade funciona como funciona, ela é o que é, porque existem leis que determinam esse funcionamento. E caberia ao sociólogo, vamos dizer assim, reconhecer, identificar essas leis. E a proposta de Comte, que depois se torna uma doutrina, o positivismo, a proposta de Comte é que esse cientista, de certa maneira, identifique essas leis e, a partir dessa identificação, possa, então, promover ou contribuir com a promoção do progresso humano, que vinha em curso de acordo com a visão positivista lá no século XIX. O século XIX é uma época sui generis, é uma época marcada pela Segunda Revolução Industrial, é uma época marcada pela secessão nos Estados Unidos, é uma época marcada pela Comuna de Paris, que sacudiu a França, ou seja, as propostas à esquerda anarco-sindicalistas ou anarco-comunistas ou socialistas, as propostas à esquerda, elas começam a se transformar em ação social concreta. A Comuna de Paris é um exemplo. Toda a revolução tecnológica, as transformações, a eletricidade, a indústria siderúrgica, tudo isso no século XIX, gente. Fora novas correntes de pensamento. O darwinismo é no século XIX. A doutrina espírita é no século XIX. O surgimento de novas igrejas cristãs também é no século XIX. Como, por exemplo, a Igreja Adventista, surgida nos Estados Unidos. O socialismo científico de Marx e Engels, século XIX. Todo o pensamento anarquista, com Proudhon, com Kropotkin, com Bakunin, século XIX. A primeira Internacional dos Trabalhadores, século XIX. Primeira organização dos trabalhadores, as trade unions, na Inglaterra, sindicalismo. Então, o século XIX, pessoal, é uma época de intensas transformações. É a época em que o capitalismo ele se consolida. O capitalismo financeiro. É uma época em que nós vamos ver essa luta aí das mulheres, a luta contra o trabalho infantil. Nós vamos ter, no caso brasileiro, o fim de séculos de escravidão. E olha que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a deixar essa coisa vergonhosa que é a escravidão de lado, a abandonar isso. Apesar que o fim da escravidão, no caso do Brasil, envolve um contexto histórico específico. Não foi uma coisa isolada. Não foi uma benevolência do império. Ok? Então a sociologia ela surge nesse contexto. Só que com o Comte, ela surge como assim repleta de vícios das ciências da natureza. Quem define um método de fazer essa ciência? Método é fazer ciência. Quem define método e quem define objeto de estudo, quem transforma a sociologia em cadeira universitária, em curso universitário, quem transforma o estudioso em profissional,
em sociólogo é um francês chamado Émile Durkheim, principalmente a partir de uma obra dele chamada As Regras do Método Sociológico. Quem quiser se aprofundar em sociologia, nesse contexto de desenvolvimento inicial dessa ciência, lê Durkheim. 3 livros. Além desse que eu falei, leia também o estudo de Durkheim sobre o suicídio, aonde inclusive ele vai propor uma tipologia para o suicídio, que é um fenômeno social, que é um sintoma daquilo que Durkheim chama de anomia. Tá aí uma palavrinha nova que vocês devem começar a se familiarizar. Anomia. Anomia é um problema social. A sociedade está doente, está dodói, está com febre. É anomia. E o suicídio, quando alguém tira a sua vida, que é o dom mais precioso que cada um de nós pode ter, quando alguém faz isso, é um claro sinal de anomia. Então, leiam As Regras do Método Sociológico, o estudo do suicídio e também a divisão social do trabalho. Até outra vez.